Legal, pessoal, vimos o overview, a página inicial do LNDG. Agora a gente vai navegar aba por aba, ali logo abaixo das informações principais na tela inicial, para sabermos o que cada uma delas significa. Depois a gente pode voltar na página inicial e abrir alguns daqueles submenus, mas a maior parte deles já terá sido visitada na medida em que a gente fizer esse caminho, né, de abrir aquelas abas. Então, me acompanhe que aba por aba você vai dominar a ferramenta. Agora a gente vai ver a aba Closures, New Peers e Fee Rates. Vem comigo. A aba Closures é muito simples. São os canais com os quais eu já fechei. Eu abri e fechei. Então eu fechei um canal com o Node 1ml, o canal que eu abri, demonstrei lá no curso, como uma função de me registrar na plataforma 1ml. Então a plataforma 1ml, para quem ainda não conhece, é uma espécie de rede social da Lightning. Ela permite que você consulte todos os nodes públicos da rede. E o Node Runners Brasil é um dos nodes que eu gerencio e registrei na plataforma. Para que você registre e deixe essas mensagenzinhas aqui, você precisa abrir um canal com um valor específico que ele te dá. E como ele consegue saber que canal que está abrindo com ele e verificar o valor, ele consegue saber que você é quem está dizendo que é. Ao invés de editar o node, você teria aqui um claim node, quer dizer, diga que esse node é seu, tá? Então depois de aberto você pode fechar porque você já provou o seu ponto. Tem gente que usa esse node para roteamento. Eu nunca usei como tal, não sei se é um bom node para isso, é possível que seja. Diferente do node da Lightning Watch, é um perfil diferente de node, até onde eu sei. Mas o fato é que você pode fechar, que você continua ficando logado ali na plataforma da 1ml. Tá? Então tá aqui a transação de fechamento. A transação de fechamento, que é a transação que devolve os fundos que estavam no canal, dividido na proporção correta para cada um dos peers. Então, é uma transação on-chain normal, que já tem 2.640 confirmações, teve uma taxa de 1.998 sats, que não está inclusa, vocês lembram bem, ali na página inicial do LNDG. Ele não contempla esses custos de fechamento, tá? Isso é um grande problema, a gente vai ver depois. Graças a Deus não tivemos ainda nenhum force close. Esse tipo de fechamento foi cooperativo, ou seja, os dois nodes estavam online. Eu falei com ele, vamos fechar? Vamos, assina aqui para mim. A gente criou uma transação de finalização que é diferente de uma force close, onde eu uso uma commitment transaction, a última que eu tenho. Eu basicamente crio uma nova transação devolvendo os fundos para cada um e funciona como uma transação normal que vai ser mais econômica em fee e mais rápida, né? Porque vai ser uma transação normal, multisig, literalmente. Lembrem que uma commitment transaction, quando eu uso uma commitment transaction para dar o force close, ou seja, o peer não está online e não pôde assinar uma transação de fechamento cooperativo, ela vai contar com um fee que pode ser por vezes muito mais alto do que o fee atual da mempool. Por quê? Porque como eu sou obrigado a me ater a um fee que eu estabeleci no momento da commitment transaction, o protocolo tende a exagerar o fee da commitment transaction, o que resulta em você pagando muito caro nos forces closes. Olha só, commitment transactions são as transações que você e o seu peer ficam a toda hora assinando, a todo momento que roteiam alguma coisa, ou um paga para o outro, e aí vocês atualizam o saldo de cada um no canal, o quanto que vai para cada um na eventualidade do fechamento, qual que é a parte azul e qual que é a parte laranja de cada um. Esses são os commitments, as transações que resultam dos roteamentos ou pagamentos. A funding transaction é a que inicia, a commitment transaction é a que atualiza os saldos, e tem a closing transaction, que é o fechamento cooperativo. O fechamento forçado é quando você usa uma commitment transaction, ou a última que você tem,
para dar o broadcast na rede. Você usa ela para fazer o fechamento, e por isso que é um fechamento forçado. No entanto, qual vai ser o fee dessa transação? Que fee você vai estabelecer se na hora da commitment transaction você não contava em fechar o canal, você estava só fazendo um roteamento ou um pagamento? Acontece que toda commitment transaction ela contempla uma eventualidade dela ter que ser usada para um force close no futuro. E ela tem que garantir que nessa eventualidade ela já contemple um fee suficientemente alto para que ela seja incluída no bloco e você consiga acessar seus fundos de volta sem problema. Então ela tem que ser alta até para contemplar uma mempool lotada, uma mempool cara. Então, como não tem como saber no ato da subscrição de uma commitment transaction qual vai ser, como vai estar a mempool no futuro, quando eu precisar usá-la para force close eventualmente, eu vou eu vou ser bem agressivo na suposição dessa taxa, porque é melhor errar para cima do que para baixo. Eu vou colocar ali uma taxa bem alta para eu não correr o risco de, mesmo numa mempool cheia, o meu force close não ser pego, tá? O que significa que eu vou deixar um valor muito alto ali como commit fee para que na eventualidade do force close eu tenha fee suficiente para incluir essa transação. Uma solução que saiu, só como um parênteses, é para que você não tenha que ficar supondo como vai estar a mempool no futuro e tendo que reservar uma parte grande demais do saldo do seu canal para esse eventual fee de fechamento forçado, é você separar o UTXOs on-chain no seu Node Lightning, ou seja, naquele seu saldo on-chain, deixar algumas UTXOs como âncoras. Ou seja, se algum canal seu tiver que dar o force close, mas com um fee baixo, você vai usar pequenas UTXOs do seu Node on-chain com uma taxa que seja suficientemente alta na hora, e ele vai saber fazer isso em tempo real, olhando para a mempool e supondo uma taxa alta o suficiente, como filha desse force close. Então, você vai pegar uma UTXO on-chain que gaste uma UTXO do force close, porque se os mineradores quiserem pegar essa sua transação âncora que você criou, que gasta o force close, ele vai ter que incluir as duas, ou seja, para incluir uma transação filha, ele tem que incluir a transação pai, que é a que você quer que seja inclusa, que é o force close. Então, para que você não tenha aqui no commit fee estabelecer fees caros demais para adivinhar o futuro da mempool, você costura na commit fee só os fees da mempool naquela hora, porque se no futuro isso não for suficiente, você vai, como UTXO on-chain, criar uma transação filha dessa force close com um fee suficientemente alto para entrar tanto a force close quanto a filha dela que você criou com fees mais altos. Eu não sei se ficou muito confuso, eu espero que não, mas basicamente o fechamento foi cooperativo, foi nessa altura de bloco, tá? Eu que abri, eu que pago os FIIs. Inclusive, mesmo que ele tivesse fechado o canal que eu abri, quem paga os FIIs é sempre quem abriu, tá? Eu fechei também. Eu abri, eu fechei. O fechamento foi cooperativo, né? Não ficou nenhum saldo preso em lugar nenhum porque foi cooperativo. O valor settled foi de 292. A diferença está na taxa, né? Os 2.000 foram aqueles 1.900 que a gente viu on-chain, quando a gente consultou aqui a transação, tá bom? Então aqui eu tinha o Channel ID, que é aquela página que eu comentei com vocês, que na hora certa a gente vai abordar, tá? Então essa é a página Closures, é bem simples de entender. A página New Peers, ela é muito interessante. Essa é uma página de sugestão de novos nodes. Então, você quando estabeleceu o LNDG, foi abrindo os canais, fez alguns loopouts, você começa a rotear. E quando os roteamentos começam a acontecer, você começa a fazer os rebalances. E quando você começa a fazer os rebalances, você precisa de pelo menos um node terceiro, né? Você precisa de um node
que para onde você possa enviar aquele roteamento, porque ele vai te enviar de volta. Lembra daquele pagamento circular? Você enviando para você mesmo, você tirando azulzinho de um canal e enviando azulzinho para o outro, você precisa de um terceiro node, ou 2, ou 3, ou 4 nodes na rede para fazer essa volta. E na medida que você faz várias e várias e várias voltas, o LNDG começa a relacionar os nodes que você usa muito e começa a te sugerir: ei, por que você não abre um canal com esse node e corta caminho na rede? Você vai economizar os fees que você gastava para chegar até esse node, ou seja, vai economizar tempo e dinheiro. Vai ter rebalances que vão ter uma chance maior de passar por um preço mais barato. Diminuindo o custo, você aumenta a sua lucratividade. Ganha, ganha, ganha todo mundo. Ganha você, ganha o canal que precisa ser rebalanceado, ganha esse node com quem você vai abrir canal. E como é que é a dinâmica que o LNDG optou por selecionar? Ele tem aqui o node, a chave pública do node. Então, clicando aqui, você vai lá para a página do ambos. Aqui o apelido dele. Quantos roteamentos eu passei por ele dessa forma? 107. Qual quantidade? 12 milhões de satoshis. Quanto que eu paguei para ele? Ou seja, esses roteamentos passam por ele e ele manda para mim. Ao mandar para mim, ele cobra alguma coisa. Ele já ganhou nisso 2.700 FIIs. 2.729 satoshis. O que dá um FII por milhão de 224, ou seja, a cada 1 milhão, 224. Se eu multiplicar isso por 12,149, eu vou ter os 2.729. Esse score aqui é uma função de tanto o número de pagamentos, 107, versus o volume roteado através dele. E é por esse volume score que está organizado. Logo em seguida, ele organiza, se aqui empatar, por savings by volume. Primeiro o volume score, e se for idêntico, o savings by volume, mas majoritariamente aqui pelo volume score, tá? E o savings by volume é quanto que você teria economizado em FIIs por milhão, em ppm, se você tivesse um canal direto com esse node. Porque você, a cada 1 milhão de satoshis que você roteia pelo Lightning is Freedom, você gasta 53 para chegar até ele, né? Lembra que um rebalanceamento pode usar vários nodes. Eu posso despachar de um canal, rodar por 4, 5 nodes, até chegar no Lightning is Freedom, que então vai enviar para um node que eu esteja rebalanceando. E eu posso, nessa volta, gastar a cada 1 milhão 53 satoshis, como ele me mostrou ali. Então esse Lightning is Freedom não só me dá uma boa economia em termos de sats por milhão, como também eu já tenho usado muito ele. Então eu teria economizado nesses 12 milhões, eu teria economizado 12 vezes 50, o que dá 500, 600 satoshis se eu tivesse me conectado, se eu já tivesse canal com ele, né? Porque dos 12 milhões eu teria economizado 50 satoshis por cada milhão. Esses fees paid eu vou continuar pagando para ele, né? Porque vai ter um fee cobrado contra mim que eu pago quando eu estou o rebalanceando. Vejam que eu só estou usando rebalances, né? Então só faz sentido essa sugestão do LNDG dar certo se esse node continuar a performar como uma boa fonte de rebalance. E para isso, ele precisa se tornar um source, né? Dos 3 perfis de node, Sync, Router e Source, que a gente aprende lá no curso. O Sync, o atacante, né? A pia onde a liquidez entra, um ralo assim que suga a liquidez, um cara que só despacha, o azul vira laranja ali no LNDG. O router, o roteador equilibrado, e o source, a fonte, os sources, os zagueiros do seu time, porque eles precisam continuar a receber esse inbound para que eu use eles para rebalance, porque aí sim eu exerço essa economia que ele me propõe no Savings by Volume. Se eu tiver que rebalanceá-lo na força, na mão, né, eu perco o motivo de tê-lo aberto em primeiro lugar e vou ter que contar com umas outras variáveis para que a abertura continue a valer a pena, né? Ele pode se tornar um
roteador que compense esse meu esforço por reabastecê-lo. Mas o goal está em você abrir com ele e ele se tornar uma boa fonte de rebalance, sendo um bom recebedor, um bom sócio, um bom zagueiro para isso, tá? Então esse é o objetivo. Você não está no LNDG tentando tirar daqui grandes campeões de faturamento. Esse você vai encontrar mercado usando simuladores como o do LN Router, usando simuladores do LN Node Insight, usando simuladores do Lightning Terminal. É lá que eles vão olhar para a rede e te sugerir conexões que vão te permitir expedir mais. Aqui você vai diminuir custo, aumentar a rentabilidade e facilitar o rebalance. Aqui você está trabalhando como se fosse no back-office do seu Node. Você está contratando do meio de campo para trás. Se quiser contratar do meio de campo para frente, você vai procurar em outros lugares. Mas um Node que não se preocupe com isso, que não tente cortar caminho na rede, rebalancear mais e mais barato e melhor, não vai ter sucesso. Não adianta ter um timaço no ataque, sendo que você não está reforçando o meio de campo e a zaga. Tá? Então você roteou para rebalanceamento 107 vezes, 12 milhões, 2.729 FIIs você pagou para ele no processo e teria economizado 53 satoshis por cada 1 milhão de satoshis roteado por ele. E você vai, é claro, fazer uma análise aqui de como que é esse Node, né? Deixa eu dar uma olhada no tamanho. Ele tem 1,57 bitcoins de capacidade total, não tem muitas badges aqui. Ele deixou uma mensagem, ó. Tá tentando criar um pequeno, mas bem gerenciado Node. Os FIIs são configurados de forma razoável para permitir roteamento. Todos os canais são balanceados automaticamente. Talvez ele use o LNDG. Sinta-se livre para se conectar e suportar financial freedom, né? Liberdade financeira numa rede descentralizada. Mínimo de 3 milhões. Pô, legal, parece um Node pequeno, mas bem administrado, né? Já está aí há quase um ano funcionando. Parece ser um bom Node. Aqui a liquidez, a quantidade de canais, a capacidade, os FIIs que ele cobra, que as pessoas cobram contra ele, os FIIs que ele cobra contra as pessoas, né? 2 plataformas diferentes onde você pode consultá-lo. Tudo isso a gente aborda em maiores detalhes no nosso curso. E aqui os canais dele, né, que são públicos, né? Aberturas de canais públicos são transações on-chain verificáveis por qualquer um que tenha acesso à blockchain. E lá no curso ainda, pessoal, eu ensino a como adicionar visualizações sobre essas sugestões. Então eu tenho uma plataforma paga do LN Router, onde lá no LN Router eu faço uma simulação. Eu pego o que o LNDG fala e falo, pô, tá bom, legal. Deixa eu ver se o que o LN Router ou o LN Node Insights me dizem. Se eu abrir canal com esse Node, melhora o meu ranqueamento? Eu me torno mais central na rede? Eu melhoro a minha participação na rede? Lembra que o canal aberto com LNDG ele tem que ser um source para ser bem sucedida a abertura? Será? Como que eu aumento as chances disso ser verdade, né? Então, outras plataformas vão compor essa sugestão do LNDG e podem vir, por exemplo, a desempatar, né? Mas por experiência própria, se você esperar no mínimo 2 ou 3 semanas, idealmente aí uma vez por mês, quando você vai então abrir mais um canal, fazer aquele DCA no seu Node Lightning, você abrir com 1 ou 2 desses canais, fazendo o que a gente chama de um loopout, né? Você abre, manda pela Lightning para alguém, resgata um chain e abre outro canal. Se todo mês você abrir com 1 ou 2 canais no topo dessa recomendação, as chances são muito boas que seu Node vai ficando cada vez mais forte, tá? Então é uma boa estratégia para você fazer. Isso aqui muda, tá? Na medida em que a rede é dinâmica, nodes vão e vêm, canais são abertos e fechados, a dinâmica do mercado muda constantemente. Isso aqui não é estático. Fee Rates. Essa é uma das páginas que eu mais uso no LNDG. É uma página importantíssima. E aqui a gente já vai começar a ver algumas das coisas do nosso software de automação, né? Antes de tudo, então, vamos começar de cima para baixo. AF Enabled. O que significa o AF Enabled? 1 ligado, 0 desligado. Com 1 ligado,
todos aqueles que estiverem verdinho aqui com o AF ligado, ele vai mexer nos fees automaticamente. Se eu der o disable aqui e desligar, o AF vai continuar ligado, mas ele não vai gerenciar automaticamente os fees daquele canal. Aqui ele está gerenciando no automático os fees de todos os canais, tá? Failed HTLCs. Quantos HTLCs no período de 24 horas ele deve ver falhar naquele canal para tomar alguma medida? 12. Eu estabeleci isso, pessoal, e no curso eu explico melhor. Depois de algum tempo, são números normalmente diferentes do padrão no LNDG, já são números assim que eu encontrei ao longo de tentativas e erros, funcionaram para mim. Espero que funcione para você, mas você pode achar um setup que funcione melhor para você. E quando eu for tomar uma atitude, qual que é o tamanho da mudança que eu vou fazer nos fees? 15. Se está 60, vai para 75 ou 45, a depender da necessidade. Eu preciso aumentar ou diminuir. E ele leva em conta uma série de coisas, do tipo como está distribuída a liquidez, como que está o fluxo naquele canal, está enchendo rápido demais, está esvaziando rápido demais, como que está. Vá até 2.500 e não diminua e não passe de zero, né? Nem tem como, na verdade. A forma que você tem de cobrar fees negativos, pouca gente sabe. Mas é zerando e depois pagando para tirar dali. Ou seja, digamos que você tem um canal que ele está com o azul sempre do seu lado. Só que a função desse canal não é despachar. A função desse canal é receber. Ou seja, ele tem que estar sempre com laranja do lado do peer. Então você já colocou ele em zero e ele insiste em ficar cheio. Você pode estabelecer um fee negativo na forma de manualmente tirar a liquidez daquele canal e enviar para um canal onde você esteja precisando dessa liquidez, fazendo um rebalance manual que o próprio LNDG permite. Então você paga para tirar, né? Ao invés de cobrar zero, você paga para sair com aquela liquidez dali. E esse multiplier, olha, basicamente é uma função de quão rápido eu quero que o LNDG chegue perto do target de fee que ele tem para algum canal, tá? E você vai me perguntar por que 15 e não 5 como é o padrão. O que eu vou te responder da melhor forma que eu posso, porque foi o valor que eu achei que funcionou para mim. Eu fui subindo até que o meu node começasse a mexer na velocidade em que eu precisava. E 15 foi o valor que... Então é basicamente um porquê sim, né? Vamos para a tabela aqui. Suggested Fee Rate. Inclusive, todas essas configurações aqui, pessoal, estão disponíveis gratuitamente lá no grupo da LNDG Brasil, tá? Que eu criei para vocês, inclusive todas as minhas configurações e tudo mais. Mesma tabela de canais ali da página inicial, tá? Olha só, aqui ó, não tá o meu canal privado, então só os meus 11 canais públicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muitas das informações são as mesmas, né? Capacidade total, somando azul e laranja, que é o outbound com o inbound. 7-day flow, tá? O que é esse 7-day flow? É no frigir dos ovos, somando o que ele roteou para fora e o que ele recebeu para dentro, ou seja, o quanto de azul que virou laranja, menos o quanto de laranja que virou azul, sobre a capacidade. Então, se está in, é porque no frigir dos ovos ele recebeu, no saldo do que ele recebeu e despachou, ele recebeu 4 vezes a capacidade dele. Então, se você somar o que o Bcash recebeu e dividir pela capacidade dele, dá 4 vezes, né? Ele praticamente não despacha nada e só recebe. Inclusive, eu vou abrir um parênteses e mostrar isso aqui para vocês. Ele recebeu nos últimos 7 dias, ó, Routing Events, 26 milhões e despachou 695 mil. Então 26 milhões é 4 ponto alguma coisa vezes a capacidade de 6 milhões dele, tá? Exatamente isso que está aqui. O Assisted Ratio é quando o revenue, que é a receita dele despachando, é maior que zero. Então, o Assisted Revenue sobre Revenue, né? Quer dizer,
A receita maior que zero é quando ele fatura alguma coisa, e ele fatura quando o azul vira laranja e despacha. E se isso é verdade, e ele tem um faturamento, né? Ele tem... Vamos ver aqui o faturamento dele, olha. Ele teve um faturamento... Não, na verdade, nos últimos 7 dias ele não teve, porque a gente está cobrando zero, né? Então, mas ele teve um Assisted Revenue de 7.333 sats. Ele ajudou outros nodes a ganharem 7.333 sats, tá? Então, mais uma vez, olha a fórmula aqui. Quando o revenue maior que zero, Assisted Revenue sobre o revenue. Então, ele teve 733 mil de Assisted Revenue sobre zero de revenue, né? Então ele ajudou os outros a ganhar 7.333 sats, ele mesmo não faturou nada, mas vejam aqui, ó, mais uma vez abrindo o canal dele no LNDG. Vejam, a gente vai olhar isso aqui com calma daqui a pouquinho. O retorno por ano, né, o API dele de inbound de laranja é 7.54. O retorno dele do outbound é 0.0, porque o valor dele está em estar sempre no laranja, porque o potencial dele é de recebimento. Por isso que eu estou cobrando, eu estava cobrando 0, o LNDG resolveu aumentar aqui para 30 automaticamente, provavelmente porque bem recentemente ele andou expedindo rápido demais, ou o LNDG entendeu que estava na hora de aumentar, mas é por isso que é bem mais baixo, ó. Era zerado até pouco tempo, o AutoFi aumentou para 30. Vamos deixar o AutoFi, vamos dar esse voto de confiança para o AutoFi porque o resultado está vindo. Mas por isso que o FI dele está baixinho, ó, porque o goal dele está em ele estar sempre laranja. O adjustment é a diferença do que a gente cobra no rate para o que ele sugere, né? Então, olha só, vamos pegar um que tem algum adjustment aqui. Olha só, eu cobro hoje 250 na BIPA. Ele está sugerindo que eu vá para 270, um ajuste de 20, né? Ele quer que fique mais caro, provavelmente porque ele entende que a BIPA está girando, esvaziando rápido demais, a gente não está conseguindo rebalancear ela, né? E ele muda isso aqui uma vez por dia, a depender do fluxo e de alguns parâmetros que eu determinei aqui, a depender da liquidez que ele encontra aqui. O LNDG, pessoal, não é muito forte em documentação. Muitas das vezes a gente quer entender alguma coisa, o criador nos manda o código a página do GitHub e você tem que dar um Ctrl F na página para entender essa dinâmica. Mas eu não quero aqui encher a cabeça de vocês com linha de código e complexidade. Pensa que basicamente para que ele sugira o suggested rate, ele vai entender o seguinte: fluxo está esvaziando ou enchendo rápido demais ou devagar demais, né? Eu preciso aumentar os FIIs para aumentar minha lucratividade, às vezes reduzir um pouco o ritmo da expedição, ou será que para conseguir rebalancear com lucro? Seja como for, ele está sugerindo uma alteração que eu não vou fazer, porque hoje eu já mexi, recentemente o AutoFi tomou algumas mudanças em meu nome. Então, apesar de estar sugerido, se for o caso, ele mesmo vai fazer essa mudança, tá? O max cost é o seguinte: o quanto que eu topo pagar para rebalancear esses canais, né? Então, se eu cobro 690 para faturar pelo NiceHash, quanto que eu topo para rebalanceá-los? 94%. Né? Ou seja, eu vou ter que encontrar uma rota na rede que, depois de passar por vários canais, só me dê como custo final de rebalanceamento 94% dos 690. O LN NiceHash cobra de mim 1 satoshi por milhão, o FII básico da rede, e 1 sat de fixo. Inclusive, esses valores têm que estar dentro dos 94% de 690, porque eu sei que no mínimo eu vou pagar isso. Então, uma conta que você vai fazer: esses valores que você cobra de O-Rate, eles têm que ser no mínimo mais caros do que o parceiro cobra contra você, caso você queira rebalanceá-lo. Se você quiser rebalanceá-lo, essa conta tem que fechar. Você tem que cobrar mais do que o seu peer.
porque o rebalanceamento passa no mínimo por ele. Então você vai ter que pagá-lo para rebalancear de qualquer forma. Nem sempre isso vai ser verdade num peer em que você não quer rebalancear. Então, por exemplo, Boltz me cobra 1, eu cobro 0. Se eu botar para rebalancear aqui forçadamente, nunca vai encontrar a rota. Porque 94% de 0 é 0 e eu tenho que pagar no mínimo 1. Então, se você quiser rebalancear, você tem que cobrar em your rate mais do que o peer cobra contra você, tá? Isso aqui é quando foi a última vez que ele te mandou alguma sinalização pelo protocolo Gossip, né? De tô vivo até mudei alguma coisa, algum preço de algum canal ou coisa assim, e aqui você ativa ou desativa o autofee, tá? Então, mais uma vez, o Channel ID para abrir a página do LNDG, aqui para abrir na ambos, a capacidade total, outbound, inbound, um flow líquido, né? Tá saindo ou entrando mais. E aqui você consegue ver, ó, certinho, quem são os canais por onde você mais fatura, ó. Reparem o padrão aqui, pessoal, que interessante. Os canais que estão out são os canais que cobram bem, ó. Out 690, out 490, out 215, out 250. E os canais cujo o valor está no laranja, 0, 30, 0. Isso é um padrão. Isso a gente construiu dessa forma. Porque quando um canal recebe muito, eu tenho que diminuir o satoshi dele para que o azul esteja sempre virando laranja, porque o valor está no laranja. E o contrário também é verdade, né? Se aqui é muito out, eu tenho que ter um azul sempre maior. Quem está verdinho aqui significa que é porque está com a R ligado. Olha só, esses que estão verdinho aqui são os que estão com o e-target aqui, porque estão sendo rebalanceados. Lembram? Que a gente ativou o rebalance lá na página do rebalance. Legal. Então vimos aqui closures, new peers e fee rates. A gente vai seguir agora com o nosso tutorial de aba por aba para que você domine a melhor ferramenta do mercado hoje e está cada vez melhor, hein? O que o LNDG hoje, de agosto de 2022, é em comparação com o que era em janeiro, melhorou muito. E espero que na altura que você esteja vendo esse tutorial já estejamos na 1.3, onde mais coisas serão incluídas na automação para que rodar um Node Lightning seja tão fácil quanto ter uma conta corrente em Bitcoins. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês.